Boa tarde, está começando mais uma aula de gramática. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente já vê plantão da Globo, a gente fala, pronto, o mundo está acabando, está acontecendo alguma coisa no mundo, guerra, mas ainda não estamos em guerra. Então vamos lá, vamos continuar a nossa coleguinha, amiguinha gramática. Eu mudei todos os programas do meu computador, então eu estou penando com as novas configurações, mudou tudo, programação, eu não banjo bosta nenhuma de tecnologia. Então, a gente tem que dar prosseguimento, já fazia quase 84 anos. Acho que eu vou me apresentar novamente. Eu sou o professor Lucas, dou aula para o cursinho popular da medicina da FAMEMA. Então, tirando as brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar a aulinha. Hoje a gente vai falar de ortografia. Ah, professor, vamos falar de grafite, vou pegar o lápis e ver o grafite do lápis, é isso mesmo? Posso falar isso? Pode, meu querido, mas está errado não falar mais isso. Vamos falar de ortografia. O que é ortografia? Onde vivem? Para que serve? Sexta-feira no Globo Repórter. Vamos falar de ortografia, gente. O que é ortografia? Qual é a fundamentação que permeia esse contexto? Quando a gente fala de ortografia, a gente está falando da escrita correta das palavras. Então, hoje nós vamos ver como que a gramática quer que você escreva corretamente. Na aula de variação linguística, eu havia comentado com vocês que não existe essa concepção de certo ou errado no meio comunicativo. O que importa é que você consiga transmitir a sua mensagem para o seu interlocutor. Todavia, a nossa amiga gramática, ela fala assim, queridinha, não é do jeito que você quer não, você está achando que você está onde? Tá na tua casa? A gramática fala assim, não, meu filho, você tem que falar desse jeito, desse jeitinho. E o vestibular vai abraçar quem? Você, um pobre mortal, ou a gramática, uma normatização bem mais ampla? Vai abraçar a gramática. Então, na sua redação, você tem que escrever bonitinho. Lá nas suas questões discursivas, você tem que escrever bonitinho. Então, nós temos que estudar a ortografia justamente para isso, para escrever obsessão certinho, para escrever ojeriza certinho, para escrever histrião, tudo essas palavras de maneira certa. Obcecado, não errar o Z com S, a gente vai ver tudo na aula de hoje, ok? Os critérios da ortografia que permeiam, que regem a dinâmica da ortografia, eles estão pautados na etimologia. O que é etimologia? É aquilo que você vai lá no Google e fala assim, o que significa o nome da minha amiga? Você vai lá e pesquisa, isso é etimologia. É buscar as origens das palavras, ok? Quando a gente fala de ortografia e da etimologia, a gente está buscando o comportamento ideal de todas as regras para a gente escrever de maneira correta, né? E a gente precisa sempre ter uma leitura muito atenta para a gente ter algumas asserções que são muito interessantes. Por exemplo, você pega essa partícula atrás. Atrás pode dar origem à palavra atrasado, mas também não pode ser o verbo atrasar? Nossa senhora, escuta isso, minha porta, vento. Vento? O vento, gente, faz isso. Tá tendo furacão no Brasil, cuidado. A terminação gio, professora Giovana. Pedágio, tem gio no final, prodígio, refúgio, tem alguma coisa em comum? Todas elas terminam em gio. Será que a etiologia das palavras tem alguma coisa a ver com isso? E aí, será mesmo? O que é a leitura? A leitura ela vai ser a chave para você conhecer a ortografia das palavras. Então você tem que ter uma leitura muito atenta para a gente dinamizar bem esse conteúdo. Ok. Então vamos lá, conceitos importantes. A gente vai ver bastante conceito nessa aula. Sinceramente, não é uma aula que cai no vestibular na forma de questões. É uma aula que cai na forma da escrita. Se você não domina a ortografia, você não domina nada de redação, ok? Então vamos ver alguns conceitos importantes. A professorinha aqui, Helena, vai escolher alguns conceitos mais importantes e vai trazer para vocês. Vamos lá. Relação de sinonímia, ou palavras que são sinônimos. Professor, estou com um pouco de medo. O que são sinônimos? São palavras que têm semelhança, são parecidas no sentido. No sentido. Estão me escutando? No sentido. É na semântica da coisa.
Carro, automóvel são palavras sinônimas. Remédio, medicamento, genérico. Extinguir, abolir, obliterar, mitigar, sublevar, são todas palavras sinônimas. Semicírculo, hemicírculo, transformação, metamorfose, mudança, são palavras que são sinônimas. E é muito importante para a redação, para você ficar, mudar, evitar aquela prolixidade do seu texto. O tema é gravidez. Você vai ficar repetindo a palavra gravidez toda hora. Gravidez, 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 gravidez. Tema é obesidade, vai ficar repetindo obesidade. Muda. Eu não quero repetir obesidade. Coloca nediez, que é outro sinônimo de obesidade. Então é muito importante você conhecer os sinônimos para na sua redação você não ficar muito maçante, muito enjoado de tanto ler aquela determinada palavra. Ok? Antônimos, por sua vez, é o contrário. É a oposição de sentido. Inclusive, existe uma figura de linguagem que traz a relação de antonímia, que é a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que traz palavras opostas, ok? Professor, qual é a diferença entre antítese e paradoxo? Antítese, você tem palavras opostas. Paradoxo, você tem ideias contraditórias, ideias opostas. O paradoxo não tem lógica, não tem sentido. Vou colocar fogo num copo d'água. Isso é um paradoxo, não faz sentido. A antítese, ela até faz um sentido, ok? Antônimos, então, são palavras que são opostas. Contente, descontente. Grande, pequeno. Alto, baixo. Ativo, inativo. Simétrico, assimétrico. Mal, bem. Ok? Mal e bem é legal, né? Porque mal com L é bem. Mal com U é bom. Parecendo professora de 6º ano explicando isso. O que são homônimos? Lembra, homoafetividade, que tem gosto, afetividade pelo mesmo sexo. Então, o homo é alguma coisa que dá ideia de igualdade. E realmente dá. O que são palavras homógrafas ou homógrafos? São palavras que têm a mesma grafia. Quando eu falo de grafia, eu estou falando de escrita. Rego e rego são coisas distintas. A pronúncia é diferente, mas você escreve da mesma forma. Colher e colher. Colher do verbo colher, pegar. Colher que você come o seu pudim de leite condensado. Ok? Então, homógrafos tem a mesma grafia, só que a pronúncia é diferente. Homônimos perfeitos. A mesma grafia e a mesma pronúncia. São palavras que você vai ficar, ai meu Deus, o que significa? Homônimos perfeitos. Por isso que são eles são perfeitos mesmo. Caça pode ser uma presa, pode ser um tipo de avião caça, pode ser do verbo caçar. São pode ser, ele tá são, quer dizer, ele tá sadio, ele tá bem. Pode ser santo, não, São Lucas, por exemplo. Pode ser do verbo ser, eles são. Certo? Banco também pode ser, né? Pode ser banco do verbo bancar, banco de assento, né? E pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. São todos homônimos perfeitos. Homófonos, homo mesmo, fono, pronúncia. Ou seja, você tem a grafia diferente, só que você tem a mesma pronúncia. Acento e acento se escrevem de maneiras diferentes, só que a pronúncia é a mesma. Concerto com S, concerto com C, se escreve de maneira diferente, só que a pronúncia é a mesma. Ok? Concerto com C é musical. Concerto com S é do verbo consertar, arrumar. Ok? Acento com C está relacionado à classificação gramatical. Então, acento circunflexo, agudo, acento com 2 S é onde você se senta. Ok? Parônimos. Parônimos vem de parentes. São aparentados, são parecidos. Tem semelhança, não quer dizer que seja igual. É parecidinho, tanto na grafia ou na pronúncia, são parecidinhos. Couro, couro. Sexta, sexta, ok? Eminente, iminente, professor, o que é isso? Eminente é algo notório, enfático. Iminente é algo que está prestes a acontecer, está prestes a ocorrer. Ou seja, comprimento e cumprimento. Comprimento é você pegar uma régua e medir determinada coisa, aquele comprimento. Cumprimento é você chegar lá, agora não pode dar mão, hein? Você vai chegar lá e vai cumprimentar alguém, ok? Degradar, degredar, tem vários tipos
de parônimos suar e soar. Suar, do verbo transpirar, secretar, excretar, na verdade, resíduos corporais, é com U. Soar com O é de emitir som, ok? Eita, bigorna. Parônimo, já falei. Agora aqui, vamos falar do uso do S e do Z. É uma aula que agora a gente vai ficar um pouco falando assim, como que usa tal coisa, como que usa outra coisa. Vamos lá então, firme, levanta a cabeça assim na coroa cai, vamos embora. Quando você vai usar o sufixo es com Z e ESA? Esse sufixo ele traz uma ideia de uma coisa mais abstrata, uma qualidade. Surdez, acidez, viuvez. O sufixo es com S, ESA, ISA com S, traz uma ideia geralmente de nacionalidade, de um estado social, um ponto de vista mais concreto, uma profissão, francês, portuguesa, poetisa, milanês. O sufixo ense, oso, osa, tudo com S, está relacionado com adjetivos, catarinense, palmeirense, gostoso, amorosa, ok? Quando você traz essa ideia de adjetivação, você utiliza o S, ok? O sufixo izar com Z. A gente tem uma dica que a gente dá para os alunos, de questão de verdadeiro sufixo e falso sufixo. O izar é o verdadeiro sufixo. O verdadeiro sufixo você coloca com Z. Uma palavra que teoricamente não tem um Z ali no meio, ou um S, você acrescenta, quando necessário, o sufixo izar, vai ser com um Z. Civil, tem algum S no meio? Tem alguma coisa influenciando? Não. Então, quero colocar civilizar, ou seja, um substantivo, um verbo derivado de uma palavra anterior, mais primitiva, eu vou colocar com Z. Canal, canalizar com Z. Economia, economizar com Z. Agora, o izar com S vai ser mais falso quando você já está se apropriando, olha que apropriação, já do S que já está presente naquela determinada palavra. Liso, opa, já tem um S aí. Então, alisar, já aproprio-se desse S, eu não vou trocar esse S por um Z. Então, se eu já tenho um S ali, usa ele, beleza? Verbo querer e pôr, sempre você vai utilizar o S quando você vai derivar. Ok? Pus, pusemos. Depus, puseste, compusesse. Quis, quisera, quisesse, quiser. Sempre com S, esses verbos. Ok? O uso do G e do J. Nossa, tá muito aula de a tia Suzy lá na quinta série explicando, né? Quando você vai usar o G e o J. Quando você tem a terminação agem, igem, ugem, gil, e palavras derivadas, você vai usar o G. Barragem, miragem, engessar vem de gesso. Então, o gesso se escreve com G. Massagista vem de massagem. Então, massagem se escreve com G. Então, massagista com G também. Algema, estrangeiro. Agora, a terminação jar, gear, como alguns verbos, palavras derivadas africanos, do ameríndios, né? Você vai usar o J. O J vai vir muito do ponto de vista etimológico das palavras da literatura indígena, da literatura africana. Arranjo, despeje, gorjeiam. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Enferrujar, ok? Nojo, laranjeira. São todas palavras que você vai utilizar o J. Ok? Dicas. Vamos dar uma diquinha. Após ditongo. O que é ditongo, meu Deus do céu? Não sei. Com medo. Ditongo. Ditongo é o encontro de vogais. Ok? Pode ser um ditongo crescente, um ditongo decrescente. Quando você tem uma semivogal e uma vogal, é um ditongo crescente. Quando você tem uma vogal e uma semivogal, é um ditongo decrescente. Ok? Quando você está entre o S e o Z, você dá preferência pelo S. No caso de ditongo, né? Após um determinado ditongo. Fazão, maisena, sempre dá preferência para o S. Uai, nessas duas palavras é um ditongo. Você vai dar preferência para o S. Agora, você está em dúvida entre o S, o C ou C cedilha. Após um ditongo, você vai dar preferência para o C e para o C cedilha. Beiço, foice, caiçara, precaução, traiçoeiro. Ok? Você está em dúvida entre o X e o CH depois do ditongo. Dá preferência para o X. Caixa, feixe, frouxo, ameixa, roxinol, ok? E
eu diria até que a parte mais importante da ortografia é você saber usar o hífen. Hífen é aquele tracinho que você utiliza bastante nas palavras, que come ponto teu na redação. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar o hífen. Micro-ondas tem hífen, gente. Depois, entre os dois os. Uma diquinha que eu dou, que vai resolver 90% dos exercícios de hífen, é assim: os iguais se repelem, os opostos se atraem. Ah, professor, que fofo. É tipo eletrostática, lá da física, as cargas positivas ou negativas entre si, elas se repelem, mas os opostos se atraem. Então aqui, quando você tem palavras que uma palavra termina com uma letra, a outra começa com a mesma letra, opa, repulsão, os iguais se repelem. Então, como que vai se dar essa repulsão? Colocando um hífen. Agora, terminou com uma letra, a outra palavra começou com outra letra, não coloca o hífen. Na maior parte dos casos, esse raciocínio vai dar certo. Mas é em todos os casos? Não. Não é em todos os casos. Tem muitas exceções. Então, o macetinho é de letras iguais e letras diferentes, só que tem observações, tem exceções, como o caso do H, que sempre vai ter hífen antes dele, o caso do R e do S, que vai dobrar, a gente vai ver. Alguns casos específicos, como alguns prefixos específicos, e algumas palavras compostas. A gente vai ver detalhadamente isso, ok? Quando você tem letras iguais, vogais iguais, elas devem ser separadas sempre. Anti-inflamatório, ó, terminou com I, o anti, e começou com I, inflamatório. Então, eu tenho que colocar um hífen aí no meio. Anti-inflacionário, a mesma ideia, auto-observação, tudo a mesma ideia. Contra-ataque, micro-ondas. Só que a exceção é o prefixo co. Co não vai ter hífen. Por mais que co, em coordenar, co terminou com o. Ordenar começou com o. São letras iguais, não deveria ter um hífen? Deveria. Mas o co, ele é exceção, ele é fora da regra. Ele é tudo juntinho, ok? Cooperação, coordenar, é tudo juntinho, ok? Consoantes iguais também devem ser separadas. A ideia da regrinha da repulsão da atração é tanto para vogal quanto para consoante, ok? Interracial, terminei com a consoante R e comecei com a consoante R, então eu separo com hífen. Subbibliotecário, superresistente, interrelacionado, é a mesma ideia, ok? Quando você tem letras diferentes, a tendência é que você una, ok? As vogaizinhas que são diferentes, você vai juntar. Aeroespacial, infraestrutura, é tudo junto. Plurianual, semiaberto, agroindustrial, antiaéreo. Todas as palavras que terminam com uma vogal, começam com a outra. Do ponto de vista analítico, para saber onde vai ou não o hífen, ok? Consoante com vogal e vice-versa, dá na mesma, né? Hiperativo, interescolar, porque eu estou falando assim, vogal, vogal. Consoante, consoante, igual ou diferente. Mas se for uma consoante, uma vogal com uma consoante, é a mesma ideia, ok? Vai ser uma ideia diferente. Se você tem uma consoante, uma vogal com uma consoante, são letras diferentes. Então a tendência é que você junte elas, ok? Só que tem exceção. Absurdo, não aguento mais exceção. Exceção é o circo e o pan. Você vai utilizar o hífen se a segunda palavra começar com M, com N ou com vogal. Nossa, professor. Amanhã no almoço eu já esqueci isso. Pois é, eu também. Então, quando começar a outra palavrinha, começar com M, N ou qualquer uma das vogais, circun e pan, esses prefixos, vão ser hifenizados. Senão, vai estar juntinho. Ok? Circunnavegação, começou com N, navegação. Então tem hífen. Pan-americano, começou com vogal americano, então tem hífen. Agora, se não começasse com vogal, se não começasse com N, se não começasse com N, não teria vírgula. Ok? Vírgula não, né? Falei vírgula, né? Hífen. Professor burro. Hífen. O H é o chatão da coisa. O H sempre quer hífen. Ele sempre quer entrar com um tapete vermelho. O H, ele não tem personalidade. Ele é chato pra caralho. Quando você tem prefixo, palavras com H sempre vão receber hífen. Anti-higiênico, anti-herói, co-herdeiro ou co. O co, ele tinha preferência de vir junto. Só que entre a preferência de vir junto do co e o H sempre pedindo hífen, o H é mais forte. Então o H sempre tem hífen, ok?
mini, hotel, sobre-humano, super-homem, ok? O senhor tem exceção? Tem, na palavra sub-humano. Sub-humano, o H, ele é suprimido. Quando você junta sub com humano, a palavra sub-humano, ela perde o H. Então, você só não vai ter hífen se esse H sumir dali. Se esse H estiver ali, vai ter hífen antes dele. Ok? Sub-humano, perde o H. Por isso, junta tudo. Certo? Quando a gente fala das consoantes R e do S, eu havia comentado anteriormente que elas vão dobrar. Professor, aula de matemática agora então, né? Dobro. Elas vão dobrar. Como assim? Como assim, professor? Olha aqui, ó. Antissocial. Anti e social. I e S. Termina com I e começa com S. Então, eu junto. Só que o S e o R, ele tem particularidades. Juntei, então, dobrei a palavra. Sempre isso? Será mesmo? Será mesmo? Na verdade, isso acontece quando o R ou S, eles estão fazendo um elo entre uma vogal e a outra. Então, é entre vogais que eles vão dobrar. Entre vogais. Antirrábico, biorritmo, contrassenso, cosseno, microsistema. Perceba que as palavras terminam com uma vogal, aí tem o R ou o S e depois tem outra vogal. Então, o R ou o S, eles são um elo entre vogais. Por isso eles dobram. Porque se ele for elo não entre vogais, ele não dobra. Ok? Após consoante, eles vão se separar. Ó. Sub-reino, ab-rogar, sob-roda. Então, após uma determinada consoante, eles vão se separar. Ok? Aí tem hífen. Tem alguns casos específicos, como alguns prefixos, como o prefixo além, aquém, ex, falou da ex, hein? Sem, recém, pós, pré, pró, vice. Esses prefixos, decorem-nos. Eles sempre vão vir com hífen. Sempre vão estar hifenizados. Ok? Usou além, usou aquém, ex, falou de sem, recém, pós, pré, pró, vice, tem hífen. Ok? Para que serve o vice? Só para conspirar contra a presidência. O prefixo pre e re, eles vão sem hífen. Pré é uma coisa, pre é outra. Pré vem com hífen. Pré-história, ok? Agora pré-existente, aí é diferente. Restabelecer, é tudo junto. Então, pre e re é tudo junto. Reestudar, reescrever, são aquelas palavrinhas que o E sempre fica dobradinho, né? Vai vir tudo junto, não tem hífen. Ok? Você tem alguns casos em que você não vai colocar hífen de jeito nenhum. Quase delito, não agressão. Eu vejo muita gente em redações que eu já corrigi que coloca entre um não e uma determinada palavra, cuja função do não é definitivamente negar de maneira enfática essa palavra, coloca um hífen aí no meio. Não, gente, não coloca. Não agressão, então não coloca o hífen aí no meio. Não coloca o hífen. Não coloca o hífen. Grava assim. Noção de composição perdida pelo uso. Girassol, já é uma palavra assim que já está muito enraizada na nossa língua, a gente não precisa nem ficar discutindo muito a ideia de hífen, não, porque já está tudo junto, é tudo junto e ponto. Madressilva, manda-chuva, paraquedas, pontapé, são palavras que a gente já usa de maneira muito corriqueira e a composição ela está perdida pelo uso. A composição, essas palavras a gente viu naquela aula de formação e estruturação de palavras, que elas são feitas por composição. A estrutura, a formação dessa palavra, se dá por composição. Ok? Então, você não tem um contexto de hífen pré-estabelecido, com exceção de algumas palavras, como para-brisa, para-lama, para-choque. Quando você utiliza o para, você coloca o hífen. Ou seja, essa aula de ortografia é uma aula que tem muita coisa, muita informação. Então, é uma aula que eu falei assim, é uma coisa que a gente já até sabe bastante, que a gente sabe escrever. Ninguém é analfabeto. Ninguém é analfabeto funcional. A gente sabe escrever. Às vezes a gente tem dificuldade do emprego do hífen em alguma coisa, só que do ponto de vista genérico, assim, mais generalista, a gente sabe escrever bem isso. Ok, professor. Será mesmo, professor? Posso fazer ditado, gente? Tipo, a tia do quinto ano, vamos fazer um ditado? Tem algumas palavrinhas que aparecem com hífen. Quando você tem o mal com L juntado com alguma vogal, H ou L, você tem hífen. Mal mais vogal, H ou L, tem hífen. Mal entendido, mal-humorado, olha o H, mal limpo,
Aí você coloca hífen. Senão, não. Senão você junta. Alguns sufixos tupi-guarani. Nossa, professor, pelo amor de Deus, eu vou dar meu olho pra pomba bicar, porque eu não tô aguentando mais. Olha só, professor, a gente tem que estudar gramática, língua portuguesa, a gente vai ter que estudar tupi-guarani agora, meu Deus. Mãe, pelo amor de Deus. Vou chamar minha mãe, professor, não aguento mais. Calma, bebê peludo, pequeno gafanhoto, calma. Ó, vamos lá. Senta, relaxa. Bebe water, que é bom. Amoreguaçu, Anajamirim, Capinhaçu, muitas palavras do Tupi-Guarani são separadas por hífens. Não é obrigatório que você saiba. O vestibular jamais vai cobrar isso de você, ok? Tem alguns compostos, a gente fala de compostos, a gente está falando de palavras que são fundidas do ponto de vista de seus radicais, um radical junto com o outro. São substantivos compostos, né? A gente já viu isso na aula de substantivo. Compostos sem elemento de ligação, guarda-chuva, quarta-feira, porta-joias, tem hífen. Então, substantivos compostos que não têm um elemento de ligação, tem hífen. Palavras iguais ou quase iguais, coloca hífen. Zum, zum, corre, corre, bing, pong, onomatopeias, né? Espécies animais ou botânicas, coloca hífen. A gente está falando de substantivos compostos. Erva doce, bem-te-vi, peroba do campo, cravo da Índia, são espécies animais, espécies exóticas, botânicas. Você coloca hífen nesse caso, ok? Só que tem alguns casos que você não vai colocar o hífen. É quando você tem os compostos, os substantivos compostos, adjetivos compostos, que tem um elemento de ligação, ou cuja base seja oracional, ou seja, tenha verbo envolvido. Ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, pé de moleque, Maria vai com as outras, não tem hífen no meio disso. Diz que diz, Deus me livre, dia a dia, café com leite, isso não tem hífen. Dia a dia não tem hífen, gente. Ok? Olha, foi só falar de espécies, que bem-te-vi apareceu aqui. Bem-te-vi, tá escutando? Não dá para escutar, né? Professor, para de falar bosta. Exceção, tem exceção? Tem exceção. Água de colônia tem hífen. Cor de rosa, mais que perfeito, a queima-roupa. Essas são as palavras que são exceções e tem hífen. Ah, professor, na aula de verbo, que são as próximas aulas, pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito tem hífen? Quando for escrever ele, mais que perfeito? Tem hífen, é obrigatório. Ok? E a gente vai, para terminar, a gente vai falar do uso dos porquês, que é uma coisa assim, bem de boinha, bem facinho. Mas você sabe quando você usa o porquê separado? Você sabe quando você usa o porquê separado com acento? E o porquê junto, sem acento? Ah, mas também tem um porquê junto com o acento. Cada um tem a sua utilidade. O porquê separado sem acento, ele serve para elicitar uma pergunta, para trazer uma pergunta, uma indagação. O porquê separado com acento, ele aparece no final da frase. Logo depois dele vai vir um ponto de interrogação. O porquê junto sem acento, ele serve para trazer uma justificativa, uma conjunção, que tem a mesma significação de pois. Porquanto, ok? Então é uma explicação que ele vai trazer. Ele vai introduzir uma explicação, um argumento, uma causa. O porquê separado, o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Ele vai ser precedido de artigo. Quero saber o porquê de você ter feito isso. Então, quando você tem um ou e um porquê depois, esse porquê tem que ser junto com acento, ok? Então, recapitulando, porquê separado significa motivo pelo qual. Eu posso utilizar ele tanto na formulação de perguntas, quanto no meio de uma determinada frase, sem ser uma pergunta, em que ele vai significar motivo pelo qual. Não sei por que você se foi, ou seja, não sei o motivo pelo qual você se foi. Por que parou? Qual foi o motivo de você ter parado? Então, porquê separado, do ponto de vista de significação, ele significa motivo pelo qual. Porque separado com acento, ele aparece geralmente em perguntas, ou no final de determinadas frases, ok? Porque juntinho é uma causa, uma explicação, tem equivalência a pois. Porque juntinho com acento é um substantivo. Ele vai ser antecedido por um artigo, ok? Metaplasmos, professor, os nomes já estavam feios. Vai piorar? Vai. Agora vai ficar feio. Senhor, eu tô com um pouco de medo. Dá a mão que a gente atravessa a rua de mão dada junto. Vamos lá, ó. Metaplasmos. O que é isso? Metaplasmos são as mudanças na grafia da palavra ao longo do tempo.
Senhor, é importante isso? Não, gente. Só para desencargo de consciência eu estou passando isso para vocês. Metaplasmos são as mudanças que as palavras sofrem ao longo do seu desenvolvimento, desde o latim, para o português arcaico, para o português vigente, atual, odierno, ok? Perdonare virou perdoar, que virou perdoar. Coronavírus, professor, olha, quebrou minha vibe, falou de coronavírus. É coronavírus? Não, corona, coroa, coroa. Então, esses metaplásticos mostram que tanto na grafia quanto na pronúncia você teve mudanças na evolução das palavras, na evolução lexical, ok? Tem algumas legais? Tem, ó. Farina, faria, farinha. Olha como que mudou essas palavras, ok? Vino, vio, vinho. Olha como que muda essas palavras ao longo do tempo, certo? E você tem vários tipos de metaplasmos. Vários tipos. Eu tô falando de vários, vários mesmo, gente, ó. Aférese. Aférese é um tipo de metaplasmo em que você tem uma queda, uma supressão, uma retirada de fonema no início da palavra. E namorare virou namorar. Você perdeu o in, na, que tinha no começo. Você perdeu o i, ele que estava no comecinho. Então você perdeu um fonema no início da palavra. É uma aférese. Homenagem virou homenagem. Você perdeu. Só que existe também a palavra homenagem. Espera virou pera. Você está zoando com a nossa cara? Não. O que é uma síncope? Síncope é quando você subtrai, você suprime, você tira um fonema que está no interior da palavrinha. Malu virou mal. Superstição, superstição. O senhor não mudou nada. Murcho, você fala murcho. Aqui quando eu estou colocando uns asteriscos, ou é asterístico? Senhor, aula de ortografia, hein? Asteriscos. Onde eu estou colocando os asteriscos, eu estou falando do português mais coloquial. Por isso que eu brinquei com você. O professor está me zoando? Eu estou falando do português coloquial. A gente não fala espera, a gente fala pera. A gente não fala murcho, a gente fala murcho. Então, do ponto de vista da pronúncia, da fonética, aqui eu estou analisando a fonética. Eu tenho a supressão de determinados fonemas. Então, a aférese, síncope, é do ponto de vista fonético. Okay? Aférese, você perde um foneminha no início da palavra, síncope no meio. O que é aplologia? Aqui a gente sai do campo da fonética e analisa um pouco mais no campo da escrita. Aplologia, você perde uma sílaba interior. Lembra lá da aulinha de separação silábica? Então, quando você perde ao longo da evolução uma sílaba que está no meinho da palavra, você tem um caso de aplologia. Rodador virou rodor, que virou redor. Tragicomédia virou tragicomédia. Tragicocomédia. Errado, né? Perdeu um co ali no meio. Entretenimento virou entretimento. Só que a palavra entretenimento também existe. E aqui, do ponto de vista da fala, as palavras são ditas erradas pelas pessoas na colocalidade. Ok? Apócope. Apócope é quando você perde um fonema lá no final. Amar vem de amare. Perdeu o E no final. Trabalhar, trabalhar. Trabalhar. Eu perco o R no final na fala, na fonética informal. Homem, você fala, o homem. Você não fala o M no final. Então, na pronúncia, você fala errado. Isso é um caso de apócope. Prótese. Professor, prótese, quando a pessoa machuca, né? Coloca uma prótese. É quando você coloca um acréscimo no início. Estar virou estar. Lembrar, a lembrar. Quando eu coloco asterisco, eu estou falando de informalidade. Coisas que estão erradas, ok? Epítese é quando você coloca um acréscimo de determinado fonema lá no final. Chique. Você coloca chique. Bife, bife. Amor, amore. Você fala de maneira amiga, amore. Né? Variz, varize. Você coloca um acréscimo no final, ok? Qual a importância desses metaplasmos? Nula. Praticamente não cai. Ok? Vou espirrar. Nossa Senhora. Não é coronavírus, gente. É vontade de espirrar mesmo. Terminamos. Vamos fazer alguns exercícios? Vamos, capitão. Vamos discutir sobre Lira dos 20 anos. Sobre significa acerca de.
Esse acerca de, gente, é junto e separado ao mesmo tempo. O a com cerca é junto, e o de é separado, ok? Quando eu falo de sobre, ou seja, assunto, é uma preposição, por isso, acerca de. Não tem nada de H aí não. Obra poética de Álvares de Azevedo, publicada postumamente há tantos anos. Esse há tantos anos, eu estou falando de ideia de tempo, no passado. É um A com H. Acerca de com H, ok? Não posso lhe emprestar meu exemplar de Os Brusundangas, de Lima Barreto, pois ele está a 20 km de distância, ou a cerca de 20 km, né? Esse A não é com H, ok? Por falar nisso, o título do livro não faz jus com S. Jus é com S, ok? Não faz jus. Pessoal, o que é isso? Fazer jus, ou seja, condizer. Por exemplo, eu falo assim, não sei dar exemplo, mas fazer jus significa, faz sentido, está relacionado, está análogo com aquilo. Até que enfim, não. Assim, nossa, faz muito sentido isso. Faz jus aquilo, faz muito sentido. Ok? É uma obra que está longe de ser descartável e nela há cerca de 190 páginas. Esse A no sentido de existir, então é com H. Por isso a alternativa B de bola. Ok? A palavra autoescola, encontrada no artigo, não possui mais hífen, conforme o novo acordo ortográfico. A alternativa cujas palavras sofreram modificação devido à mesma norma ortográfica que rege a autoescola é a autoaprendizagem. Aqui a gente está, talvez todos vocês passaram pelo processo de novo acordo ortográfico. Antigamente, muitas palavras que hoje são juntas eram hifenizadas. Todas essas palavras da alternativa A eram antigamente hifenizadas. Só que com aquela regra dos opostos se atraem, os iguais se repelem, elas perderam a hifenização. Autoaprendizagem, antiaero, agroindustrial e hidroelétrica. Ok? Exercício 3 do Enem, vamos ver. Alta mecânica diesel aqui. Cruzeiro do Norte, do Gordo. Serviço, olha o jeito que está escrito, gente. De tratores, em geral, montagem de motores e tendinas, assistência técnica, fazendas, reforma de colhedeira e implementos. Tá vendo quando eu falo de que existe uma ampla desigualdade social no país? Você acha que essa pessoa, você vai recriminar essa pessoa como, gente? Seria muito preconceito linguístico você falar, nossa, que burro, e debochar da cara dela. Então, existe uma ampla discrepância do acesso à língua no Brasil. Por isso que emerge o contexto de preconceito linguístico. Os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua portuguesa. No anúncio, apesar de o enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ou seja, informal até errado, ele atinge seus propósitos comunicativos. Por quê? Porque o contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. Por mais que ele tenha errado na grafia das palavras, dá para entender o que ele quer dizer. E é aquilo que eu falo. Você pode falar do jeito que você quiser, desde que o seu interlocutor entenda o que você está querendo dizer. E aí, o cara, ele conseguiu trazer isso. Ele consegue trazer essa comunicação. Você consegue entender o que ele está falando. Justamente porque o contexto em que está sendo empregado, um contexto bucólico, simples, e as palavras que ele escolhe me trazem essa ideia de, opa, eu sei o que ele está falando. Ok? Exercício 4 da SpaceX é um vestibular de militares. O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. A sequência de palavras que ilustra esse conceito é: o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Olha a alternativa C: presídio, lazer, execução. Presídio, lazer, execução. Esses z são fonemas, é o mesmo fonema, ou seja, tem a mesma pronúncia, o mesmo som, só que são representados por letras diferentes. O S, o Z e o X. Ok? Vamos ver. Isso aqui, nossa, aqui é fácil. Mais algum exercício da Faceres? Não, exercício da Faceres não. Assinale o item em que o termo grifado da frase transgride as normas cultas da língua. Ou seja, onde está errado.
As declarações do ministro do Planejamento foram dadas pouco depois de ele receber o cargo da antecessora. Esse dele está separado, não é dele, está errado se você colocar dele, se você juntar, porque é um caso de sujeito acusativo. Sujeito do verbo receber é ele, então por isso você separa, porque um sujeito jamais pode vir preposicionado, ok? A taxa de crescimento do PIB ficará abaixo do ano passado, tá certinho. O senhor ficou feio, né? Você anda do lado do seu amiguinho feio no intervalo, ninguém reclama. Segundo João Goulart, na época, o golpe de 64 teria ceifado a oportunidade de o Brasil dar um grande impulso. É a mesma coisa da alternativa A. A Coreia do Norte tornou-se uma ameaça nuclear, segundo os Estados Unidos, apesar do país conviver. Se eu falo que essa daqui está certa, a A e a C estariam erradas. É a mesma ideia de sujeito acusativo. Então, o sujeito de conviver é país. Só que do país está preposicionado, porque você tem a fusão do de mais o, que é um artigo. Então, apesar de o país conviver, não do. Ok? Por isso a D está errada. Ok? Ciência explica por quê. Esse porquê está no final da frase. E ela está explicando o motivo pelo qual. Então é porque separado com acento. Testes mostraram que autorretrato de Leonardo da Vinci está sumido. Os opostos se atraem. Autorretrato se atrai, só como é um R ali no meio, entre duas vogais, dobra o R. Então, autorretrato é com R dobradinho, alternativa E. Ok? Auto-hipnose, eu nem vou ler a questão, mas provavelmente está falando de H. Porque você não vai juntar auto-hipnose? Porque o H, ele é chato pra caralho. Ele sempre quer o hífen antes dele. Ok? Tem vários exercícios aqui que vocês podem estar fazendo. Aqui eu sugiro uma tarefinha para vocês. Eu fiz um comentário com relação a quem se sente inseguro com a relação à ortografia. Porque assim, vai ter pessoas que vai ter domínio maior, vai ter pessoas que vão ter um domínio menor com relação à ortografia. Então, para quem se sente ainda inseguro, fala assim, nossa, eu não tô com dúvida em ortografia, faça esses exercícios de 1 a 22 lá na página 49 e 50 da apostila vermelhinha de vocês, que eu acho que vocês têm, né? São muito interessantes para vocês ganharem segurança, ok? Fica a dica para vocês, tarefinha tá na mão, aquele abraço. Até a próxima aula, não bebam, não fumam, não façam filho, porque dá trabalho. Aquele abraço, meus pupilos.